Oi, pessoal. Eu sou Juliana França, gerente de controle e gestão na Webidia. E hoje eu tô aqui para bater um papo com o Lucas Mendes, gerente de operações e projetos, e com o Vitor Silva, gerente de mídia. Como transformar a audiência em receita de forma eficiente? Da estratégia de mídia, à execução dos projetos, à viabilidade financeira. Hoje a gente vai contar um pouco dos bastidores, de como transformar dados estratégicos em geração de receita na Webidia. Pergunta do milhão, né, Ju? Pergunta Como do fazer milhão. dinheiro? Como fazer dinheiro, como transformar essa audiência em rentabilidade dentro dos nossos projetos, entregando algo muito legal. Então, vou começar por uma pergunta para vocês dois. Na visão de vocês, qual é o maior desafio para transformar uma audiência engajada em uma operação rentável? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês aqui sobre esse assunto que é mega importante e super relevante, né? Vamos lá, a gente está falando de audiência engajada, né? Na verdade, eu acho que um passinho para trás, o maior desafio, além da monetização, é justamente ter essa audiência engajada, né? Ainda mais hoje em dia, onde a gente fala de uma informação muito rápida, onde a gente encontra, através dos buscadores até, por meio de IA, a gente encontra as respostas do que a gente procura de uma maneira tão rápida. Engajar a audiência dentro dos nossos verticais muitas vezes não é uma coisa tão simples. Mas é isso que entra o nosso trunfo, né? Como nós somos muito verticalizados, a gente vive esse universo de games, de movies, de gastronomia, assim por diante. E por viver esse universo, a gente tem muita propriedade para falar sobre ele. E aí que a gente consegue essa audiência tão engajada, né? O usuário, ele chega na nossa rede, não para saber o elenco de um filme, mas para saber o que eu adoro cinema. Tá falando de um filme, o que o IGN tá falando da última série do The Last of Us. Então, isso é que atrai essa audiência tão engajada e faz com que a gente converse tão bem com o nosso público, porque a gente vive muito bem esse universo. E aí, trazendo isso para a monetização, fica muito mais fácil de ter uma monetização mais rentável sobre essa audiência. Afinal de contas, é isso que as marcas estão procurando. E quando a gente está falando de monetização automática, quando esse usuário é identificado e quando a gente tem esse engajamento tão bom dentro da nossa página, obviamente a gente consegue monetizar automaticamente muito melhor. Os CPMs sobem, a gente consegue fazer segmentações mais assertivas e por conta disso a gente consegue ter uma entrega melhor, uma diversificação melhor de onde vai entregar, para quem vai entregar, com qual conteúdo. E por conta disso a nossa monetização aumenta automaticamente. E além disso, a gente tem outros recursos, né, que a gente tenta sempre englobar dentro do plano de mídia para o programático estar lá como uma relevância muito grande nesse plano, onde a gente consegue mapear e entregar essa campanha ou esses ads da melhor maneira possível para essa audiência. Então é mais ou menos isso, as duas coisas andam juntas, né? Um engajamento junto com a monetização, com certeza melhora muito por conta disso. Legal. E, bom, agradecer também pelo convite, né? Muito bom estar aqui podendo trocar essa ideia com vocês. E complementando um pouquinho do que o Vitor falou, acho que tem um ponto também de você conseguir criar essa audiência no primeiro momento e também um desafio diário de manter essa audiência ativa por um longo período de tempo, né? A gente, quando pensa em monetização automática nas plataformas digitais, pensando em Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, por aí vai, é muito importante que a gente todos os dias consiga produzir conteúdo relevante para esse usuário que a gente já alcançou, além de produzir conteúdo relevante para novos usuários que a gente quer alcançar, né? Então a gente é um trabalho diário de manter as pessoas que já estão conosco e, ao mesmo tempo, alcançar novas pessoas e fazer com que o que nós estamos produzindo faça sentido tanto para quem já está conosco, quanto para quem acabou de chegar, né? Então é um desafio constante de conseguir fazer com que a gente crie essa audiência e mantenha. E aí, para que a gente consiga ter essa retenção,
a gente não pode depender da sorte, né? A gente não pode depender 100% do nosso feeling. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter inteligência de dados, a gente precisa ter uma equipe engajada que entende a comunidade, que entende os assuntos da comunidade, como o Vitor falou. É uma equipe que entende qual é o universo do Adoro Cinema, o que o público do Adoro Cinema tem interesse, por que eles estão acessando a gente, seja através do site, seja através das redes sociais, de modo que a gente consiga fazer com que essa pessoa permaneça conosco, né? E aí gerando novas audiências e retendo as pessoas que estão conosco através de estratégia, inteligência de dados, uma equipe engajada que entende a comunidade, que entende a relevância da comunidade, que entende o que faz sentido ou não para cada plataforma, né? Porque a maneira como você vai conversar no YouTube é diferente da maneira como você vai conversar no Facebook. E aí você precisa alinhar todas essas variáveis para ter um conteúdo relevante para essas pessoas, de modo a gerar audiência relevante e, consequentemente, monetização para a gente. Legal. Pegando o gancho aqui nesse papo que a gente está tendo, quando a gente pensa na operação do Webidia como um todo, uma das nossas maiores expertises é unir dados, estratégia e criatividade. Queria saber de vocês como isso acontece no dia a dia de vocês, do time, como que isso é construído? Então, quando a gente está falando de dados, basicamente esse é o core business do que a gente faz dentro da nossa equipe, né? Basicamente toda e qualquer decisão que a gente toma é baseado na coleta e no gerenciamento de todos esses dados. Então, a partir do momento que a gente tem esse banco e a gente começa a trabalhar ele, a gente vai procurando alternativas de como otimizar e de como melhorar a rentabilidade com base nesse banco de dados que a gente vê. Então, existem duas formas, né? A gente pode ir da maneira automática, que é por meio de plataforma, e ali a gente vai coletando os dados dia a dia, real time, o tempo todo, e vai fazendo os ajustes finos ali para a gente aumentar a monetização, seja de Open Auction, seja de deal, seja de qualquer outra forma de entrega de programático. Então, isso é o core business, a gente olha isso o tempo inteiro e basicamente esse é o nosso dia a dia ali dentro da operação. E aliado a isso, também com base nos dados, a gente procura alternativas mais 360 de conseguir novas soluções. Dentro de um plano de mídia, ontem a gente até teve um papo aqui no podcast que a gente falou um pouquinho disso. Dentro de um plano de mídia, a gente pode fazer pagamentos via programático, basicamente em cima de qualquer coisa, assim, né? Desde uma pré-estreia, até um canal especial, até um evento, até qualquer coisa, a gente pode viabilizar essa receita via programático. Então, a nossa criatividade entra em como ver dentro do briefing do cliente soluções internas onde a gente fala tanto de dados, como de venda direta, ou como qualquer outra solução que a gente pode agregar até offline, mas pago via programática. Então a gente une a inteligência da via programática entregando mídia junto com um pacote maior, junto com uma entrega muito maior que pode ser offline, pode ser online. Enfim, tem inúmeras possibilidades do que a gente pode fazer unindo esses dois universos. Legal. Falando um pouco de unir a criatividade com a estratégia e com os dados, isso é basicamente o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Todos os dias, o tempo todo. Porque a gente tem uma equipe muito criativa, mas essa criatividade ela precisa partir de um ponto, né? Não pode ser de um ponto zero. E aí é aí que entra o dado, né? O dado por si só, ele não vai trazer inteligência, né? Ele vai trazer um número. Cabe a nós saber interpretar o dado corretamente para que a gente consiga extrair inteligência desse número e, consequentemente, fazer com que a nossa equipe esteja produzindo um conteúdo criativo, mas baseado na informação que o dado nos trouxe, né? Então, isso é basicamente o que nós fazemos no nosso dia a dia, é a nossa expertise do dia a dia. A gente tem uma equipe de inteligência de dados muito forte, e onde todos os nossos conteúdos eles são categorizados, são tagueados, para que a gente consiga entender dentro de cada plataforma, dentro de cada uma das nossas páginas, dos nossos canais, quais são os conteúdos que performam melhor, por que eles performam melhor, em qual momento o usuário ele engaja conosco, em qual momento ele deixa de assistir e por quê, para que isso possa servir de feedback, para que no próximo vídeo a gente consiga produzir um conteúdo já sanando esse problema que aconteceu. Então,
a gente tem um trabalho diário de unir a criatividade com a inteligência de dados, de modo que um esteja alimentando o outro, né? A gente não está falando de duas coisas separadas aqui. É um ciclo que se completa, né? A gente produz, a partir disso, a gente tem uma inteligência de dados, onde a gente extrai informação para que possa voltar para a produção e essa produção seja cada vez mais otimizada para a plataforma, para o nosso usuário, para a nossa rede, para que a gente consiga atingir os públicos que a gente quer atingir com o conteúdo mais otimizado possível. Então é sempre uma criatividade alinhada com a inteligência de dados para que a gente consiga ser o mais assertivo possível. Conteúdo e rentabilidade, né? Eles andam juntos o tempo inteiro, né? É até legal você falar de criatividade baseado em dados. Isso vale para vocês que produzem conteúdo para as redes sociais, mas até para o editorial também. Exatamente. A gente tem plataformas, por exemplo, onde a gente consegue mapear. Claro que a gente sabe o que está acontecendo nas nossas comunidades, mas a gente consegue manuar ali o que está sendo mais falado, qual que é as maiores trends, enfim. E o próprio editorial, ele faz o conteúdo em cima de dados também, né? E aí ajuda muito mais a gente na monetização, porque, como eu disse, né, as duas coisas vêm junto. A gente melhora o conteúdo por meio de dados e esses mesmos dados ajudam a gente a monetização ou o contrário. Os dados que a gente extraiu da monetização, do que está funcionando em matéria de rentabilidade, ajuda a produzir mais conteúdo ou ajuda a nortear o conteúdo que a gente está produzindo internamente. Então, é bem legal ver essa convergência das duas coisas andando juntas. Exato. E no final de tudo, isso vai fazer com que a gente consiga construir uma estratégia que seja coerente com o DNA dos nossos canais, para que a gente esteja sempre falando algo que tem fit com os nossos canais e com os nossos usuários, tanto no quesito qualidade, quanto no quesito quantidade também. Porque não adianta também a gente pensar que a gente vai produzir um vídeo por dia. Não tem escala, né? Exato, né? A gente vai produzir um vídeo por dia e com isso a gente vai conseguir Não adianta, né? Hoje a gente está falando de uma realidade em que a nossa equipe da Webidia produz 10, 15, 30 conteúdos todos os dias, certo? De segunda a segunda. Então, quando você tem um volume de produção tão grande como esse, a gente precisa unir a criatividade com a inteligência de dados. Não tem outro caminho. Porque senão a gente vai acertar 1, 2 de 30, enquanto o nosso objetivo é acertar o máximo possível, produzindo o máximo possível, para ter o máximo de monetização possível, para ter o máximo de impacto positivo com as nossas audiências possível e, consequentemente, para os nossos canais também. Muito interessante. Eu tenho outra pergunta ainda nesse assunto tão legal, tão importante no nosso dia a dia, mas eu vou direcionar essa pergunta para o Vitor. Como você enxerga hoje o potencial da mídia programática dentro da estratégia de negócios da Webidia? Como que a gente gera valor para as marcas? Hoje, assim, eu acho que passa um pouquinho da resposta que eu dei da outra pergunta também, né? Foi o que eu falei, a gente consegue gerar valor para a marca quando a gente atrela o programático não só à mídia. A gente consegue atrelar a entrega de programático a qualquer projeto que a gente tem aqui internamente. Então ele entra não mais como uma linha ali no plano de mídia, mas ele pode entrar como o principal de toda a entrega e a partir dali a gente vai destrinchando o que vai ser entregue em cada equipe, em cada setor ali, né? Falando um pouco de número, hoje a gente representa de 30% a 35% mais ou menos da rentabilidade total de publishing. E a ideia é aumentar, a gente vê muito mais potencial, mas não só de monetização automática, mas de monetização de campanhas em geral e de planos de mídia onde o programático esteja incluído também na venda direta. Porque não adianta a gente aumentar a rentabilidade de programático, sendo que a venda direta não está legal, ou a gente está entregando muito por conta de falta de entrega de inventário de venda direta. Então a nossa ideia é ter a rentabilidade programática o mais alto possível, mas também atrelar cada vez mais a venda direta, cada vez mais a produtos de vídeo, a formatos especiais, a produtos que englobam todas as entregas que a gente tem dentro da Webidia e que a gente pode viabilizar via programático. Então a ideia é a gente
expandir o nosso inventário para coisas diferentes do que só a monetização automática ou real-time bidding, que a gente sabe que super funciona, mas que no final das contas o que traz mais valor agregado e o que traz mais coisas interessantes para as marcas também é na nossa expertise de venda direta, também é na nossa análise de dados, na nossa capacidade de segmentação, nos nossos dados de first party, onde a gente consegue ter acesso a usuários em que a gente não encontra tão fácil na internet, ou a profundidade que a gente tem nos nossos verticais, a gente não encontra em mundo aberto de maneira tão fácil como a gente tem aqui de dados proprietários. Então, a ideia é essa. Potencial existe, mas abrir para novos inventários e para trazer novas formas de monetização via programático também. Essa possibilidade de integração de várias formas, de várias fontes de receita, né, dentro de um mesmo projeto, podendo entregar para o cliente diferentes formas de posicionamento de marca, de diferentes audiências, muito, muito interessante do nosso ecossistema, né? Tipo, essa integração. Com certeza. E até para compra de audiência também, né? É claro que a gente já tem naturalmente uma venda de usuários, o nosso inventário ele já auto se alimenta ali por conta dos acessos, mas a gente tem também uma parte de compra de venda que, queira ou não, é via programático, né? A gente traz novas audiências para um canal específico ou para o site em geral. A gente consegue trazer novas audiências e fazer com que essa rentabilidade ela funcione mesmo gastando para trazer novas audiências e para comprando audiências que possam estar interessadas nos nossos conteúdos. Então é bem isso que você falou, ele entra um pouquinho em cada lugar. E quando junta tudo, a gente consegue juntar essas peças aí e ter uma melhor rentabilidade tratando especificamente de programático. É muito legal, muito interessante. Agora eu vou direcionar uma pergunta para o Lucas. Lucas, na sua visão, como a gente consegue garantir que os projetos pensados para conteúdo eles sejam viáveis na prática de forma rentável, pensando nos prazos, recursos que a gente tem disponível no nosso dia a dia? Esse é o nosso desafio número 1. Conseguir fazer com que o projeto ele seja rentável, levando em consideração o volume que a gente precisa produzir e, ao mesmo tempo, alinhando com toda a estrutura que a gente tem na Webidia. Acho que esse é, de fato, o nosso grande desafio do dia a dia. E uma das alternativas que a gente tem adotado hoje, né, na Webidia, a gente gosta de utilizar muito um termo que é criar novas janelas de monetização, tanto para nós da Webidia, quanto para possíveis parceiros que estejam nesses projetos junto conosco. Então, a gente está bastante consolidado em criar novas janelas de monetização para a Webidia e para os nossos parceiros, de modo que a gente consiga fazer com que os projetos sejam rentáveis e gerem receita para as duas frentes. Porque no final, quando nós estamos conseguindo produzir receita que também vai impactar os nossos parceiros, a gente tem os dois lados vencendo, né? E aí é bom para todo mundo. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma necessidade, como eu comentei, de um volume muito grande de publicação, né? Já foi o tempo em que publicar 1, 2, 3 vídeos por dia era o suficiente, hoje não é mais. A gente precisa produzir em larga escala. E para conseguir produzir em larga escala, hoje a gente tem uma estratégia que a gente tem basicamente a logística de uma produção de um para muito. É o que a gente chama de one-to-many, né? A gente está produzindo um vídeo, mas que a gente tem uma capacidade de distribuição tão grande desse vídeo que esse mesmo vídeo ele pode ser distribuído em diversos canais, em diversas páginas, com algumas adaptações, com algumas otimizações, de modo a fazer com que o vídeo ele consiga ter a cara tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do TikTok, com ajustes que a gente pode fazer em cima desse produto, a fazer com que esse vídeo, que foi produzido uma vez, ele possa ser distribuído 6, 7, 10 vezes, de uma vez só. E com o tempo, ele pode ser otimizado para ser redistribuído mais uma vez, também em larga escala. Então hoje, essa estratégia de one-to-many, em que a gente produz um conteúdo para que ele possa ser distribuído em vários canais, e aqui na Webidia a gente tem muita força de distribuição, né? A gente tem páginas muito grandes, a gente tem canais muito grandes que possibilitam alcançar muita audiência o tempo inteiro. Então, quando a gente consegue alinhar essa otimização da nossa produção, de modo com que
diferentes, em vários canais diferentes, com vários formatos diferentes, a gente consegue atingir a necessidade que a gente tem de ter um grande volume de publicação para que a gente consiga gerar receita e a gente também consegue otimizar a nossa estrutura, né? Então essa tem sido uma estratégia que a gente tem adotado hoje aqui na Ibid e que tem funcionado muito bem, tanto com produtos que a gente já tem na casa, porque hoje a gente está falando aqui de um Adoro Cinema que tem um inventário de vídeo de anos, certo? A gente está falando aqui de Parafernália, que tem um inventário de vídeo de muito tempo, Tudo Gostoso, IGN, MGG. Então são marcas que produzem conteúdo há muito tempo, que estão lá, que continuam rendendo receita pra gente, porque eles continuam sendo distribuídos pela plataforma, mas que a gente consegue olhar para esse conteúdo, dar uma nova roupagem, uma nova visão para esse conteúdo, a fazer com que ele possa virar uma nova janela de monetização, né? É uma monetização que já existe, e a gente pega essa monetização que já existe, transforma numa nova janela de monetização para que a gente consiga otimizar a nossa rentabilidade, para que a gente consiga otimizar a nossa estrutura, a nossa operação, fazendo com que no final a gente consiga ter um projeto rentável para o nosso dia a dia. Não, muito interessante. Eu acho que realmente essa disponibilização de um grande número de material e profissionais extremamente capacitados para transformar essa estratégia, né, de one-to-many, que é super interessante, juntando com a criatividade para distribuir em diferentes canais, diferentes linguagens, né? É um grande trabalho, mas muito interessante, né? Tipo, a gente expande muito as nossas possibilidades de rentabilizar o conteúdo, né? Que já foi produzido ou há pouco tempo ou há muito tempo, né? E que é atualizado e distribuído. Isso é bem Exatamente. E você utilizou um termo muito importante, que é profissionais capacitados, né? De nada adiantaria ter uma super estrutura e de ter todo esse inventário disponível se nós não tivéssemos uma equipe engajada e que entende na unha praticamente como funciona a plataforma, como funciona a audiência, o que o nosso usuário tem interesse, o que ele está esperando, o que ele quer encontrar nas nossas redes sociais. Então, é muito importante que a gente tenha uma equipe engajada que entenda onde que ela está posicionada enquanto plataforma, certo? Porque a maneira como você se posiciona em cada plataforma é diferente. Você precisa ter uma equipe engajada que entenda o usuário, que entenda o que ele gosta, o que ele não gosta, o formato, a linguagem, a estrutura que faz sentido para cada usuário nas nossas redes. Porque o usuário da Adoro Cinema é diferente do IGN, que é diferente da Parafernália, que é diferente do Tudo Gostoso, que é diferente do MGG, que é diferente de tudo. Cada um deles é diferente. Então, cada um vai ter a sua especificidade. Então, a gente precisa, de fato, ter uma equipe muito bem treinada, que entenda a linguagem da plataforma, a linguagem do usuário, o conteúdo que está bombando no momento, o que está em trend, o que está bombando, a fazer com que o conteúdo ele seja relevante. E aí une todos esses pontos que a gente já falou. Une estratégia, une criatividade, une inteligência de dados, une você conhecer a plataforma muito bem, entendendo como que ela funciona, entendendo o algoritmo, entendendo os processos de distribuição, e aí você consegue ter um resultado final assertivo. É engraçado você falar de individualidade de cada vertical, porque realmente é isso, a gente vê muito em monetização isso. Porque muitas vezes uma coisa funciona super bem para um canal, você fala, cara, chamo a fórmula perfeita para isso acontecer, e aí você joga para outro canal e simplesmente não rola. Simplesmente não acontece porque a gente percebe que realmente o usuário ele é diferente, a navegação é diferente, o ecossistema em que ele está inserido ali dentro daquele segmento específico é completamente diferente. Então a gente também vai procurando, né, adequar as nossas estratégias para cada vertical. Claro que muitas vezes a gente tem uma coisa que abrange todo mundo e super funciona às vezes, mas na grande maioria das vezes a gente tem que pensar individualmente no que é melhor para aquele vertical específico. E aí entra a parte que você falou de equipes extremamente engajadas, assim, porque a gente tem que entender muito bem de como funciona aquele ecossistema daquele segmento específico daquele vertical. Porque tecnologia é um mundo, saúde é outro mundo completamente diferente. E na rentabilidade a gente vê isso muito claramente, assim, as estratégias são completamente diferentes um de outro, desde densidade de ads,
até segmentações que a gente usa, até plataformas e parceiros que funcionam em um lugar e não funcionam no outro. Enfim, dados que a gente utiliza de uma forma mais first party ou mais third party dentro de tecnologia, quando a gente leva para a saúde, a gente já vê que isso não funciona da mesma forma, já tem que ser diferente, enfim, é complexo. É uma coisa que a gente tem que constantemente ir aprendendo, porque não existe uma fórmula, assim, né? Cada vertical tem uma forma de atuar completamente diferente um do outro. Exatamente. E é como se fosse um grande funil, né? Você tem as plataformas, ou seja, onde nós estamos inseridos, aí você vai ter o site, você vai ter o Facebook, você vai ter o YouTube e por aí vai. Você vai ter os nossos canais dentro de cada uma dessas plataformas, então você vai ter o Adoro Cinema no site, o Adoro Cinema no Facebook, o Adoro Cinema no YouTube, o Adoro Cinema no Instagram, a especificidade da plataforma, do site. E aí você vai ter dentro do Adoro Cinema, em cada uma dessas plataformas, o usuário que você está alcançando. Porque o usuário que você alcança para o site é um e para cada rede social é outro. E aí até que você entenda qual produto que você vai alcançar. Você está produzindo um vídeo? Você está produzindo uma mídia? O que você está produzindo? E isso também vai ter uma especificidade. Então é um grande funil que a gente vai destrinchando. E se você não tiver realmente uma equipe muito bem treinada, engajada, você não consegue chegar na ponta desse funil, que é o conteúdo assertivo para aquela pessoa. Perfeito. E pensando assim nessas 1000 especificidades, né, de canais, sites, diferentes audiências. Mais cedo você, Vitor, falou que os dados são a base do seu trabalho, né? Mas pensando nos dados também nessas especificidades, eu queria entender com você como esse trabalho de dados influencia nas decisões estratégicas da rentabilização de conteúdo. Não, é isso, completamente 100% database, assim, né? A gente olha o tempo todo e o tempo todo a gente está tentando aprimorar o jeito que a gente gerencia e lê esses dados o tempo todo. Uma coisa que é um trunfo nosso, a gente faz parte de um grupo global, né? Então a gente tem um benchmark de fora que também é bem importante para a gente. A gente consegue fazer a união dos nossos dados não só Brasil, né? Não só quando a gente está falando de propriedade aqui do Brasil, mas também de fora. E isso é muito rico para a gente, até porque alguns mercados, ainda mais quando a gente está falando de mídia programática, alguns mercados realmente estão mais avançados do que o Brasil. Isso de maneira geral, de tecnologia, não estamos falando nem da gente aqui, mas de tecnologia, de coisas que acontecem, de novas inovações. Normalmente eles chegam primeiro lá fora e depois eles vêm para cá. E a gente tem um trunfo de ter isso de primeira mão. A gente consegue essa informação lá de fora e os dados passam muito por isso. Além dos nossos dados irem para lá e a gente coletar tudo como uma coisa só e a gente ter esse benchmark entre os países, a gente também recebe dados deles e informações dessas novas inovações que estão disponíveis no mercado lá e provavelmente vão chegar para cá. Claro que nem tudo funciona, a gente precisa ter uma curadoria muito forte do que trazer para lá, para cá, porque são mercados completamente diferentes, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente une os dados de lá para cá, a gente vê similaridades e a gente vê algumas convergências da maneira que a gente trabalha aqui e lá. E a quatro mãos a gente vai juntando todos esses dados e vai trocando com eles e vai vendo qual que é melhor para o nosso ecossistema em geral. E isso é uma troca bem legal que acontece aqui no Webidia. E claro, a gente fala muito de testing e learning também, né? Qualquer plataforma que a gente vai utilizar ou qualquer parceria nova que a gente vai fazer ou qualquer tipo de otimização nova que a gente encontra, seja via IA, seja alguma coisa terceirizada de plataformas mesmo, tudo isso a gente faz testing e learning com base nos dados. Então a gente liga em um lugar, analisa esses dados, vê como é que está rolando no real time dele, como que fechou aquilo depois de um determinado período. Muitas vezes a gente divide isso só em porcentagem do inventário, porcentagem de usuários, faz uma estratégia diferente para esse cara, outra estratégia diferente desse num teste AB. E tudo isso, todo esse test learning é baseado em dados. Então é o tempo inteiro testando, vendo o que funciona, coletando esses dados, comparando com os outros países, comparando com o que a gente tem aqui internamente com os outros parceiros que já estão na casa. E aí
conseguindo chegar nessas conclusões do que vale a pena a gente continuar ou não. Então, basicamente, números é o nosso dia o tempo inteiro. E é isso. Eu acho que o Test and Learn é a principal mensagem que a gente tem que passar. Assim, tudo é muito testado e muito avaliado minuciosamente para a gente ter certeza de que está conseguindo a melhor monetização, para a gente ter o melhor resultado no fim do dia. É muito bom também para a gente conseguir qualificar esses dados, né? Porque, como você disse, a gente já tem muitos dados Brasil, com todas as plataformas que a gente tem, todas as nossas marcas, que já são muitas. Quando a gente junta com o global, deve ser um volume de dados muito grande, né? Que a gente tem que... A unificação desses dados é loucura, assim, é um absurdo. Mas vale a pena, é muito trabalhoso, a gente perdeu e perde muito tempo com isso, mas no momento que a gente consegue ter essa unificação entre países, a gente tem uma força que realmente é diferente, assim, a gente ganha muita força de ter esse benchmark interno e a gente usa muito isso no dia a dia. E isso também contribui para que quando a gente chega para o nosso cliente, para o nosso possível parceiro, e mostra para ele a força do que a gente já está produzindo, isso agrega valor não só para a nossa marca, mas torna a nossa marca muito mais atrativa, de modo a criar um ecossistema em que o cliente, em que o parceiro, ele consiga enxergar um espaço otimizado para a marca dele, atingindo o público que ele precisa alcançar, que a gente já tem acesso através de todo esse trabalho que é feito, através do benchmark, através da inteligência de dados, para que tanto para nós a gente tem uma agregação de valor em relação às nossas marcas, mas que mostre para os nossos clientes, os nossos parceiros, que olha, tem um espaço para você aqui também. Legal. Uma confiabilidade. Exato. A gente acaba, né, nas nossas campanhas, nos nossos projetos, dividindo de uma certa forma com o cliente toda essa inteligência, todo esse background, né, que a gente vem construindo há tantos anos, né? Muito interessante. E tudo tem embasamento, né? Qualquer tipo de discussão e qualquer tipo de negociação que a gente entra com o cliente ou mesmo na elaboração de um plano de mídia onde a gente tem várias possibilidades, tudo tem embasamento e tudo a gente consegue justificar de alguma forma justamente por conta dessa expertise. Então isso faz bastante diferença. Muito legal, muito interessante. Um grande diferencial. A gente está se encaminhando aqui aos poucos para o final da nossa conversa, mas queria fazer uma pergunta para o Lucas, especificamente. Se você tem algum exemplo de projeto, um case, como a gente trabalha dentro da casa para se destacar, né, nessa união da estratégia de audiência com essa rentabilidade dos nossos projetos, né? Tipo, como que, assim, na prática, a gente consegue unir essa execução operacional com a estratégia de audiência. Acho que tem alguns cases, né? Mas para trazer uns 2 exemplos aqui para a gente dentro da casa, né? A gente tem algumas marcas muito fortes há muito tempo. Então, por exemplo, eu poderia citar aqui a Parafernália, que lá atrás começou como um canal no YouTube, né? Poderia citar também o Tudo Gostoso, o próprio Adoro Cinema e mais algumas outras, né? E quando a gente fala de marcas que são fortes há muito tempo, isso significa que são marcas que têm um inventário de conteúdo muito forte há muito tempo, né? E se nós não soubermos como aproveitar esses conteúdos que já existem, que já estão disponíveis para a gente da melhor maneira, a gente está deixando basicamente dinheiro na mesa. E não é esse o objetivo, né? Então a gente tem um trabalho, por exemplo, que já é feito há alguns anos, de avaliar todos os conteúdos que a gente já produziu ao longo do tempo. E a gente faz isso muito forte, por exemplo, com a Parafernália e com o Tudo Gostoso, que tem infinitos vídeos de receitas no seu canal. Da mesma maneira, a Parafernália, que tem diversos vídeos que são produzidos há muito tempo, que já geram receita pra gente, e que a gente conseguiu fazer um trabalho com essas marcas de modo a fazer com que as receitas que já existiam fossem retrabalhadas, otimizadas, pegando esses conteúdos que a gente já tinha e reenvelopando eles para fazer com que eles façam sentido em qualquer frente de distribuição. Então a gente hoje é capaz de, por exemplo, pegar o conteúdo que a gente já produziu há 10 anos atrás
e dar uma nova cara para ele, de modo que ele consiga gerar uma nova monetização no YouTube, no Facebook e nas demais plataformas. E isso faz com que a gente consiga ter uma otimização muito grande da nossa estrutura e dos nossos recursos e gere receita, certo? E quando a gente consegue fazer isso com as nossas próprias marcas, a gente consegue também mostrar para os nossos parceiros, tipo, olha, a gente tem uma possibilidade de parceria aqui, de criar uma nova janela de monetização, tanto para mim quanto para você, porque você também tem um inventário de conteúdo muito grande. E a gente tem a expertise e uma força de produção muito grande. Como é que a gente consegue unir forças para fazer com que a gente consiga gerar uma nova janela de monetização, tanto para a gente quanto para o nosso parceiro? Então, esse é um trabalho que a gente já está fazendo há alguns bons anos e que tem rendido alguns bons frutos para a gente também, tanto internamente, com os nossos produtos da casa, quanto com parceiros externos que a gente tem, com agências, com emissoras, que também tem esse inventário muito grande de conteúdo, de vídeo, e que trabalham junto conosco com a nossa expertise, com a nossa força de distribuição, com a nossa força de produção, com a nossa inteligência de dados, criatividade, estratégia, para que a gente consiga gerar novas receitas para a gente e para os nossos parceiros também. Então a gente tem alguns cases aqui com Parafernália, com Tudo Gostoso, com Adoro Cinema, que mostra a força da nossa estratégia para as nossas marcas e para os nossos parceiros. A título de exemplo, a gente tem, por exemplo, o Adoro Cinema, que em dezembro foi, já há algum tempo na verdade, é a página número 1 do Facebook em número de views. Foi no mês passado, foi no mês retrasado, em dezembro, boa parte de 2024. E em dezembro, particularmente, além de ser a top 1 de video views no Facebook do Brasil, ela também foi a top 2 em video views do mundo inteiro. Então, se você pegar todas as páginas do Facebook do mundo inteiro, em dezembro, a Adoro Cinema foi top 2 em número de video views. E isso é uma consequência do trabalho que já é feito há 5, 6, 10 anos, né? É uma expertise muito grande que a gente já colheu os frutos antes, e quando a gente consegue otimizar essa produção e trazer um refresh para os dias de hoje, a gente consegue melhorar ainda mais os nossos números, de modo a gerar mais receita para a gente e para mostrar para o nosso parceiro, tipo, olha, a gente pode trabalhar junto e criar uma nova frente de monetização para os dois lados. Muito interessante essa parte, principalmente de que você falou da quantidade de inventário que a gente tem de conteúdo. Quando a gente une com um parceiro, essa quantidade multiplica, né? E aí que vem aquela nossa expertise de criatividade, estratégia, dados. Quando a gente pega esses inventários e transforma, de repente, um vídeo de anos atrás em uma trend super atual, super rápida. Então, enfim, muito, muito interessante esse ponto. Acho que a gente vai terminando por aqui. Queria muito agradecer Lucas, Vitor, por compartilhar o conhecimento de vocês, pelo trabalho incrível que vocês executam. E é isso, muito obrigada.